com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. E nesta edição você vai ver: a escassez de crédito rural do Plano Safra preocupa agricultores. Em diferentes regiões, produtores relatam dificuldade para acessar recursos. Sobre este e outros temas, nesta edição você vai ver uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, aqui no Hora H do Agro. E mais, a Anvisa baniu do Brasil o fungicida carbendazim e planeja agora reavaliar o uso de outros 6 agroquímicos. Na geopolítica, os fatos que marcaram a semana na tensão sobre Taiwan e como a relação entre Estados Unidos e China mudará a partir de agora. Você vai ver também análises sobre o mercado de grãos após a abertura da China para milho e farelo de soja brasileiros. E mais, o que esperar dos preços agrícolas após a piora nas condições da safra dos Estados Unidos observada nesta semana. Tudo isso e mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. Um dos principais temas desta semana no agronegócio brasileiro foi crédito rural. Nós recebemos várias mensagens da audiência com reclamações sobre a escassez de recursos do Plano Safra 22-23, que foi lançado há pouco mais de um mês. Essa é uma situação inédita. Em tão curto prazo após o lançamento do Plano Safra, haver relatos de dificuldade entre agricultores para conseguir financiamentos agrícolas para custeio e investimentos com juros subsidiados. As reclamações chegaram ao governo, que lançou medidas adicionais para crédito rural. Foi autorizada a destinação de mais 6 bilhões de reais de recursos equalizados pelo Tesouro Nacional para financiar os agricultores familiares. Haverá também a ampliação de recursos nos programas ABC, Agricultura de Baixo Carbono, e o PCA, Programa para Construção de Armazéns via BNDES. Ambas as linhas estão suspensas por esgotamento de dinheiro. Lançado em julho, o Plano Safra conta com mais de 340 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária até junho de 2023. Até agora, 30 bilhões de reais foram contratados, o que significa 8,8% do total. Segundo o governo, 90% dos recursos estão disponíveis para contratação em diferentes bancos e instituições que operam crédito rural. A partir de agora, a gente analisa o futuro do Plano Safra, a disponibilidade de crédito rural e as prioridades do governo para o agro brasileiro. Recebemos para a entrevista exclusiva o ministro da Agricultura, Marcos Montes. Ministro, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Sempre um prazer falar com você. Você que divulga tanto o nosso agro, conversa tanto com o nosso agro. E isso para a gente é muito importante. Muito obrigada, a gente está muito honrado com a sua presença. Ministro, eu gostaria de começar com um dos temas que marcou a semana. Recebemos muitas mensagens da nossa audiência relatando escassez de crédito rural no Plano Safra 22-23. Na sequência, o governo inclusive anunciou a suplementação para a Pronaf e algumas linhas de investimentos como PCA e ABC. A dúvida que fica é: se dos 340 bilhões de reais disponibilizados no Plano Safra foram contratados até agora apenas 8,8% do total, por que está faltando dinheiro lá na ponta? Dito de outra maneira, até pela Daiane que nos assiste, como acabou o recurso, se tem recurso, hein? Não, Kelly, não, você mesmo disse, não acabou o recurso. Só 8,8% foi utilizado dos 341 bilhões, um Plano Safra Record, que nós apresentamos ao Brasil. Então, o que aconteceu, e realmente isso é verdadeiro, é que foi uma readequação desses volumes. Porque quando você coloca os valores, falando dos valores equalizáveis, existe um critério
que no passado não era tão, vamos dizer, rigoroso, mas a CGU determinou, orientou que a gente fizesse critérios, tanto o Ministério da Economia, o Tesouro, o Banco Central, o MAPA, fizeram critérios que estabeleceu como nós iríamos dividir esse recurso para quais bancos, bancos públicos, bancos privados, bancos cooperativos, e isso causou um certo impacto ao Banco do Brasil, que culturalmente o produtor rural, o coronafiano, ele sempre procura o Banco do Brasil, é ali que ele tem a sua agência mais perto, no passado, e o Banco do Brasil, nessa distribuição que foi feita, em cima dos critérios que a CGU nos orientou, o Banco do Brasil ficou um pouco aquém dos valores que eles tinham no ano passado. E isso deu uma distorção, porque parte desses recursos foram muito para os bancos cooperativos, os bancos de crédito das cooperativas, porque eles apresentaram uma performance nos valores apresentados melhor. E isso fez com que a gente direcionasse parte desses recursos substanciais aos bancos cooperativos. E o Banco do Brasil ficou com menos recursos. Como a primeira, vamos dizer, pedida, a primeira chamada, quem é procurado primeiro é o Banco do Brasil, se apavorou um pouco nessa situação, achando que os recursos poderiam acabar. Então, parou, rediscutiu essa situação, buscou novos critérios, a agricultura familiar foi contemplada acima daquilo que os próprios representantes da agricultura familiar nos pediam. Eles nos pediam 50 bilhões no Plano Safra. Quando lançamos o Plano Safra, lançamos com 53 bilhões, e agora todo esse rearranjo ainda melhora mais ainda a agricultura familiar, indo a 60 bilhões. E, claro, esse diferencial, parte dele, grande parte dele, indo ao Banco do Brasil para fazer as operações. Então, os recursos estão na ponta, estão no Banco do Brasil agora com mais, vamos dizer, com mais facilidade, e também nos bancos cooperativos que estão operando de uma forma, claro, não tão rápida como o Banco do Brasil, porque culturalmente o Banco do Brasil sempre é o mais procurado. Muito bem, ministro, continuando então na sequência do que o senhor nos diz sobre esse rearranjo entre os bancos e agora recursos adicionais para suprir essa demanda também no Banco do Brasil, eu vou para uma próxima questão feita pelo Adriano, e ele diz: se já está faltando recurso para custeio da safra verão, será que a safrinha vai ter recurso? É o que eu disse, os volumes são os maiores da história. E agora, principalmente a agricultura familiar, cresce ainda mais os seus recursos. Repito, muitos que nos procuraram da agricultura familiar, tipo Contai, que nos pediam 50 bilhões, hoje vão ter 60 bilhões disponíveis. E é claro que essa distribuição é feita ao longo do tempo, pela procura, pelos bancos que irão fazer essa operação. Agora, sempre o recurso para a agricultura, para essa dinâmica que a agricultura apresenta, eles são sempre insuficientes, são sempre menos daquilo que precisa, com toda certeza. Mas nós apresentamos um plano safra muito além daquilo que todos imaginavam. Nós recebemos aqui na época sugestões de todas os órgãos representativos do setor, estimando que nós iríamos representar 320, 330 no máximo bilhões. Nós apresentamos 341 bilhões. Então, os volumes são altos, são bons volumes, mas com toda certeza nunca serão suficientes, principalmente pela dinâmica que o agro vem apresentando, crescendo cada vez mais, saindo de uma safra que já é espetacular, de 272 milhões de toneladas, chegando, eu acho que com toda certeza, chegando a 300 milhões na safra 22-23. Ministro, o senhor coloca um ponto que é bastante relevante, inclusive o anúncio do Plano Safra foi muito elogiado em função dos volumes de recursos prioritariamente, mas a gente está aí com um sinal do nosso setor de preocupação, porque parte desses recursos está com dificuldade de chegar lá na ponta, que é o tomador de crédito, o agricultor. O senhor acabou de anunciar algumas medidas, disse que está confiante de que vai ter recurso até o final do Plano Safra, né, junho de 2023, e que os produtores que quiserem custear também a safra de inverno terão orçamento. Agora, eu avanço um pouco mais para a pergunta do Guilherme e do Neto. São dois
dois observadores aqui do nosso conteúdo no Hora H do Agro, 2 telespectadores, e eles querem saber se haverá aporte, ou seja, recurso adicional para o Moderfrota. E eles escrevem assim: há boatos de que o recurso já acabou. Não, acho que boatos sempre existem, são boatos. É o que eu te disse, só 8,8% do recurso de todo o plano, do todo o recurso aportado no plano safra, ainda está disponível. Nós vamos ver a dinâmica de tudo isso. Não vai faltar? Não posso afirmar isso. Depende da demanda. Agora, o Moderfrota seguirá com a mesma linha que foi estabelecido no plano safra. O problema do Moderfrota, que realmente a gente tem que entender, são os valores, são os juros que foram colocados no Moderfrota. São juros um pouco maior, exatamente para a gente poder diminuir os juros e aumentar o recurso naqueles que mais necessitam, que são os pronafianos e também o Pronamp. Muito bem. Ministro, a gente observa notícias que vêm, por exemplo, de Mato Grosso e imagens que mostram milho a céu aberto, fruto de uma colheita que teve uma velocidade bastante acelerada, de uma safra farta em algumas regiões do estado de Mato Grosso. Isso evidencia o problema de escassez de armazéns no Brasil. E uma das linhas que teve a suspensão em menos de um mês de vigência do Plano Safra 22-23 foi justamente o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns no BNDES. O PCA, o ABC, estão entre as linhas que tiveram essa suspensão. Aí, na sequência, o governo anunciou que vai ter recurso adicional para PCA e ABC. Objetivamente, quando reabrem esses financiamentos via BNDES? Os recursos já estão abertos. É o que eu disse, essa reorganização deu tanto dos bancos públicos, principalmente, BNDES, do Banco Brasil, da Caixa, já estão abertos. E outra coisa que é bom salientar, repito, ainda grande parte desses recursos, mais de 90% ainda estão disponíveis dentro daquilo que nós estabelecemos no lançamento do Plano Safra e dando ao PCA um tratamento especial. O juro, por exemplo, do PCA, do ABC, que são projetos importantes para o país, são juros mais acessíveis. Eu falei agora há pouco da questão dos juros do Moderfrota, que foram um pouco mais altos, exatamente para nós preservarmos os investimentos no PCA, que é fundamental para o Brasil, porque o Brasil hoje carece um pouco de armazenação. Agora, é aquela história, sabe, que se vai faltar, se não vai faltar, vai depender da dinâmica da procura. Os volumes foram grandes, para todas as áreas, inclusive para o BNDES nesse setor. Agora, a dinâmica da busca é que vai determinar qual o tempo que isso vai durar. Eu espero fazer uma avaliação sobre isso tem alguns anos, né? Se a procura for muito forte e terminar rápido, é realmente porque o setor cada vez mais acredita no agro brasileiro. E com certeza nós teremos a produção bastante substancial. Então, o que foi possível foi fazer esse Plano Safra com um volume, repito, alto, que ninguém esperava para todos os setores, principalmente para a agricultura familiar. Agora, a dinâmica da distribuição e do gasto desse recurso vai depender da procura, claro. Agora, eu aconselho, se for mais rápido ao banco, com certeza terá mais vantagem, porque pode sim, dependendo da dinâmica, faltar na frente. Isso pode acontecer, e pode acontecer do governo se reorganizar e, dependendo do teto fiscal, colocar mais dinheiro no plano, porque essa é a grande resposta que o Brasil está tendo do ponto de vista de economia do agro. Muito bem, ministro, a gente vai encerrar o tema crédito rural com a pergunta da Thaisa, da Veri, do Jonathan, e todos estão indo nessa direção que o senhor já sinalizou. Preocupações se vai ter dinheiro do Plano Safra até junho e o que o governo pretende fazer no caso de a demanda ser muito acelerada e o recurso não atender a todos. O senhor já nos deu uma pista de que pode haver suplementação, mas a gente observou na última temporada do Plano Safra quanto tempo foi preciso para conseguir aprovar o PLN1 e retomar os empréstimos. Há uma grande preocupação no setor de não haver previsibilidade, o pessoal esperar pelo crédito e depois não conseguir tomar. Eu gostaria que o senhor amarrasse para a gente, deixando uma mensagem para a nossa audiência sobre Plano Safra 22-23 e aí depois a gente segue para outros temas. Previsibilidade é aquilo que foi estabelecido no Plano Safra. Aquilo é previsível, aquele recurso nós temos para aplicá-lo até junho do ano que vem.
Eu repito, não sei quando terminará esse recurso, dependendo da procura. Agora, a previsibilidade do que o governo pode aportar mais recursos é muito difícil de falar. Eu acho que a resposta que o agro tem dado e o interesse que esse governo, o governo do presidente Bolsonaro, tem aplicado no agro, nos dá um otimismo muito grande. Porque quem esperava 320 bilhões, 310 bilhões, 300 bilhões no lançamento e lançou 341, é porque o governo tem um viés para o agro muito forte. Eu repito e gosto de sempre citar isso, porque eu tenho uma história no parlamento brasileiro, defendendo o agro, trabalhando pelo agro. Nós tivemos um olhar diferenciado do presidente Bolsonaro ao agro, inclusive na instalação do Plano Safra. Eu repito muito, quero terminar essa parte falando sobre isso, porque eu acompanhei, Kelly, muitos anos, o que o Ministério da Agricultura se comportava perante os outros ministérios. Eu posso assegurar você, pela minha história no parlamento, e agora aqui no Ministério, há 3 anos e meio, com a ministra Tereza, e agora com o ministro, que nós nunca tivemos uma atenção tão especial do governo Bolsonaro, do Ministério da Economia, para nós realmente termos avanços no investimento do agro. Claro que ainda tem coisas a serem avançadas. O seguro rural é uma delas. Nós avançamos muito, mas temos que avançar mais. E a expectativa é que, se nós continuarmos nessa estrada que nós estamos, com esse prestígio, com essa valorização que o governo dá ao agro, eu acredito que essa previsibilidade que nós precisamos ter, ela é mais otimista de termos mais aporte de recursos. Muito bem, muito obrigada, ministro, pelos esclarecimentos sobre o Plano Safra 22-23, um dos temas mais demandados pela nossa audiência aqui na Jovem Pan News. Outro tema de grande destaque na semana é a abertura do mercado da China para o milho, o farelo de soja do Brasil, a polpa cítrica e também a proteína de soja. Houve um avanço nas negociações, os protocolos também avançaram e a expectativa, a partir de fontes do setor exportador, é que os primeiros embarques, por exemplo, de milho do Brasil para a China ocorram já em 2022. A pergunta que todos querem saber, e eu gostaria de ouvir do senhor ministro, é quais são as expectativas de volume. O que a China já sinalizou que vai precisar de demanda para este ano de 2022 e para 2023? Olha, Kelly, primeiro nós temos que separar. A produção de milho no Brasil esse ano foi uma produção bastante expressiva, quase 117 milhões de toneladas. A necessidade que a China tem de milho também é uma questão vista por outro ângulo, é uma questão de geopolítica. Nessas conversas com os Estados Unidos e agora o Brasil com essa possibilidade de exportação, eu acho que é um grande incentivo ao nosso produtor. Mas nós estamos sempre preocupados também com a nossa questão do milho, com aqueles consumidores de milho, que nós importamos esse milho também ali na região sul, onde está a produção de proteína animal, de suíno, de bovino também, de aves, mais consumidora, a gente também está fazendo um esforço grande para fazer esse equilíbrio. Nós sabemos que o milho é uma commodity, então isso se acerta ao longo do tempo, na questão da exportação, na questão do preço, até que o preço já deu a cair. Agora, em relação ao volume que os produtores estão dizendo, qual é o volume, vai depender das negociações entre aqueles que exportam e aqueles que importam, no caso específico. Não posso ainda afirmar, nós estamos estudando isso ainda, que já estão com a expectativa de exportação agora para final de 2022. O que o protocolo assinado, o que constava no protocolo assinado, foi um grande avanço que tivemos desses produtos que você disse. Acho que o Brasil cada dia mais se colocando no mercado internacional, já é mais de 200 mercados abertos, mas o protocolo que nós tivemos oficial, assinado, é que esse milho iria ser exportado, começar a ser exportado na próxima safra. Houve um pedido dos próprios interessados, o governo chinês, de que a gente pudesse antecipar essa exportação para esse ano. Nós estamos adequando o nosso protocolo ainda, estamos estudando como alterar o protocolo para a gente poder já exportar esse ano. Em termos de volume, eu não posso te afirmar qual é esse volume, porque vai depender dessas negociações. Mas é muito bom escutar isso dos produtores, dos exportadores, porque vê que a gente está no caminho certo. O Brasil hoje tem uma economia altamente liberal. Nós queremos colocar nossos produtos em todos os cantos do país, principalmente no momento onde
a segurança alimentar está ameaçada. E o Brasil é o grande player de tudo isso. Então, nós precisamos, com tudo isso, incentivar, e voltamos no Plano Safra, mas também mais nos investimentos privados, cada vez mais produzir. O Brasil produzir mais e ser realmente o grande responsável para fazer o abastecimento interno, inicialmente, claro, mas também de alimentar o mundo, como nós já estamos vendo aí até nessa própria colocação, nessa pergunta. Então, nós somos felizes, porque estamos sendo solicitados cada vez mais, e isso é um incentivo para a produção. Muito bem, ministro, muito obrigada. E, de fato, o Brasil tem ocupado um papel de protagonismo no ambiente global, na produção de alimentos. E há um tema sobre regulação aqui no mercado brasileiro que está no radar do nosso setor. Nesta semana, a Anvisa baniu um dos agroquímicos mais utilizados na agricultura brasileira, o fungicida carbendazim. E há na lista da Anvisa pelo menos outros 6 agroquímicos para revisão toxicológica, para uma avaliação toxicológica. Um dos produtos que está nessa lista é o tiofanato metílico, que faz parte do mesmo grupo do carbendazim e é um fungicida do mesmo grupo. Há uma grande preocupação no agro, ministro, sobre novas restrições de produtos. Como o governo avalia essas decisões e a dificuldade para acessar essas moléculas que eram mais baratas na visão dos agricultores? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante importante, porque a gente pode abrangê-la de uma forma mais ampla, mostrando com clareza aqueles que trabalham contra o agro, que não aceitam essa modernização dos registros dos nossos defensivos. Se a Anvisa, baseada em estudos que nós acreditamos piamente, temos uma segurança absoluta nas questões da Anvisa, fez com que a gente cancelasse esse registro vai ser está cancelado. O que nós lutamos com a Anvisa, e trabalhamos com a Anvisa a pedido dos produtores, foram já aqueles já produzidos, que estão aqui dentro do mercado interno, estão aqui dentro do Brasil, que possam ser usados por algum tempo. E isso a Anvisa fez essa flexibilidade, que foi muito bom para o produtor, porque senão seria realmente um prejuízo grande. Agora, mostra com clareza, sabe, Kelly, essa sua pergunta, àqueles que estão criticando um projeto de lei que nós temos lá no Parlamento Brasileiro, que está lá no Senado, dizendo que nós iríamos ter a autonomia, o Ministério da Agricultura ia termos a autonomia de poder fazer os registros ou não desses produtos. Pelo contrário, nós não somos loucos de chamar essa responsabilidade total para dentro do Ministério da Agricultura. Continuará na mesma linha do que tem que ser feito agora. Anvisa, MAPA, IBAMA, para nós podermos liberar registros novos e cancelar registros como esses que foram cancelados e que nós, claro, temos que mostrar isso ao nosso produtor para buscar outras alternativas. E que existem outras alternativas. Claro, nós estamos buscando, com essa modernização desse projeto, a gente criar alternativa para diminuir custo, para ser mais específico, mais pontual. Nós estamos trabalhando numa agricultura de precisão muito forte, e isso ajuda também na agricultura de precisão. Mas quando é banido, quando é cancelado, nós somos os primeiros a instruir os nossos produtores a buscar outros caminhos e dar a eles instrumentos para facilitar essa substituição. Muito bem. Ministro, a próxima pergunta é sobre geopolítica. A piora da relação entre Estados Unidos e China na questão envolvendo Taiwan traz efeitos para o agro do Brasil. Como vai atuar a diplomacia do Brasil nesse contexto, já que de um lado a China é o nosso principal parceiro comercial e de outro os Estados Unidos também é importante parceiro do Brasil e um dos competidores no mercado agrícola mundial? Quais os sinais que o senhor já tem observado nessa situação? Olha, Kelly, as nossas relações internacionais, hoje comandadas pelo capacitado, bom ministro que nós temos, Carlos França, é uma discussão que cada um discute os problemas lá fora. Essa questão dos Estados Unidos com Taiwan e China é uma questão que será discutida e será analisada por eles. É claro que qualquer atrito que haja no comércio, o Brasil está pronto para substituir se for necessário. O milho provavelmente seja uma questão dessa que nós estamos conversando. Será que a China busca essa antecipação da exportação do milho? Porque os Estados Unidos foi uma grande exportadora de milho para a China, ainda é,
nós temos que ver o que vai acontecer. O Brasil está pronto para produzir e pronto para exportar. Por isso nós temos mais de 200 mercados abertos e estamos abrindo mais. Agora mesmo estamos indo na República Dominicana para abrir outro mercado de outros produtos. Mas essa questão desses conflitos, o Brasil está preocupado, claro, porque isso afeta fortemente a segurança alimentar. Nós estamos produzindo mais, vamos ser um grande player para combater essa assombração da ameaça à segurança alimentar. O Brasil está preparado para isso e por isso que estamos produzindo mais. Ministro, a gente tem mais 2 perguntas e o nosso tempo está concluindo. A primeira delas é sobre a República Dominicana. Quando vai ser feita essa missão e quais os países ou quais produtos que o senhor pretende abrir para o mercado brasileiro? Nós está tudo marcado, se nada mudar, para a última semana de agosto nós estaremos indo lá para assinar o protocolo, principalmente carne suína, outros produtos, mas focalmente na carne suína, que foi muito importante para o Brasil, porque nós sabemos que os produtores suínos no Brasil estão vivendo ainda um momento muito delicado. Então nós focamos mais nessa situação, infelizmente não está ainda configurado, mas nós esperamos que na última semana de agosto, dia 27 e 28, a gente vá até a República Dominicana para assinar esse protocolo da abertura de mercado, que nos alegra. Na geopolítica, as atenções do mundo estão voltadas para a piora da relação entre Estados Unidos e China, as 2 maiores economias do mundo, após a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Nesta semana, a China manteve a presença militar na região de Taiwan. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar preocupado com os movimentos da China em Taiwan. O agronegócio do Brasil é um dos setores mais internacionalizados da nossa economia e potencialmente impactado pela piora da relação entre Estados Unidos e China. Para tratar sobre este tema, a gente recebe o Marcos Vinícius Freitas, professor convidado de Relações Internacionais da Universidade da China. Professor, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Prazer conversar com você. Muito obrigada. Diga pra gente o que mudou nesta última semana, quando falamos da relação entre Estados Unidos e China. Ela ficou pior ou melhor nessa questão envolvendo Taiwan? Eu acho que nós estamos vendo as movimentações no sentido de os chineses efetivamente implementarem aquilo que eles prometeram e disseram que iriam fazer. O que nós não podemos esquecer é que desde 1971 a China adota e tem enfatizado a importância de você adotar o princípio de que há uma só China e que Taiwan é uma província da China. Só que os Estados Unidos têm adotado uma postura dúbia em que eles se comprometeram a adotar o princípio, mas, no entanto, mas o que a gente vê é que nos últimos tempos eles têm aumentado o nível dos relacionamentos, passando isso a um relacionamento mais oficial, inclusive com a visita da Nancy Pelosi. E o que a gente tem visto é que os chineses, cumprindo a linha vermelha que eles estabeleceram, eles simplesmente estão agindo na questão militar, ou seja, com os treinos ali para, de alguma forma, relembrar a Taiwan do potencial militar que a China possui e também do ponto de vista econômico. Eles fizeram aí tomaram uma série de medidas que a gente tem visto na questão de fornecimento de produtos de Taiwan para a China e também até mesmo a presença de empresas estatais chinesas dentro do mercado mobiliário norte-americano. No caso aqui, quanto pior a situação da China com os Estados Unidos, impacta positivamente o agronegócio brasileiro, né? Porque nos Estados Unidos são competidores do Brasil, particularmente na questão de soja, e os chineses têm aí buscado ampliar esta relação. Então, é aquela questão do interesse nacional quando você vai observando o que está acontecendo pelo mundo. Tá certo. Professor, para a gente encerrar hoje o nosso bate-papo é muito breve, o senhor entende que nessa semana então piorou ou melhorou a relação? Qual é o alerta para a nossa audiência monitorar? Não, eu acho que mantém-se estável, mas é um estável negativo. Muito bem. Professor Marcos Vinícius Freitas, fica aqui o convite para o senhor voltar em uma outra oportunidade e trazer ainda mais detalhes da geopolítica e impactos no agro. Professor convidado de Relações Internacionais da Universidade da China, volte sempre. Prazer estar com você. Muito obrigada.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reavaliar o uso de 6 agroquímicos no Brasil. Estão na lista para avaliação toxicológica fungicidas, herbicidas e inseticidas. O setor agro acompanha com atenção o tema, especialmente depois da Anvisa banir nesta semana uma molécula usada há décadas na agricultura brasileira, o carbendazim. A agência concluiu que o produto tem potencial cancerígeno e decidiu pela proibição para produtos técnicos e formulados à base de carbendazim. Vale lembrar que em 21 de junho a agência já havia suspendido cautelarmente a comercialização, produção e importação deste agroquímico. Até então, apenas o uso estava liberado. Agora, com a decisão, há um plano de até 12 meses para descontinuar o produto. A importação desse produto e alguns tipos de aplicação, como por tratores de cabine aberta, já estão proibidos. Para tratar deste tema, vamos receber os nossos convidados. Daniel Corradi, técnico da Gerência de Toxicologia da Anvisa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado a todos. Recebemos o Daniel e também Lídia Cristina, advogada que representa a Força-Tarefa Carbendazim, formada por 21 empresas do setor agro. Seja muito bem-vinda, Lídia. Obrigada, Kelly. Era um prazer participar com vocês. Da mesma forma. Começo com você, Daniel. A pergunta é, de 2006 para cá, dos 19 ingredientes ativos revisados pela Anvisa, pelas nossas contas, 12 foram proibidos no Brasil. Nessa semana, o fungicida carbendazim e agora há 6 novos itens na lista. A tendência é que a Anvisa decida pelo banimento também destes agroquímicos que estão nesta lista? Na verdade, nós não conseguimos adiantar qualquer resultado do processo de reavaliação, porque eles estão em andamento, né? Na verdade, nós já iniciamos a reavaliação do tiofanato metílico e do epoxiconazol, que são os 3 primeiros dessa lista são os 2 primeiros dessa lista de 6, né, que você citou, mas não é possível adiantar qualquer aspecto em relação à proteção ou apenas para a mitigação de alguns usos, porque o processo ainda está em andamento, né, as análises estão em andamento. Você disse que já foi reiniciado, ou for melhor, iniciado esse processo de avaliação dos 2 primeiros ingredientes ativos desta lista de 6 que eu citei. Em média, quanto tempo leva uma avaliação da Anvisa nesse sentido toxicológico? Então, depende muito da quantidade de documentos que a gente encontra, né, na nossa busca na literatura científica, né, na quantidade de estudos, na quantidade de documentos que foram produzidos pelas agências reguladoras internacionais que já fizeram esse processo de avaliação e também da quantidade de estudos que as próprias empresas peticionam, né, enviam para a Anvisa no momento em que elas foram convocadas para isso. Então, há uma grande quantidade enorme de documentos para o tiofanato metílico e também para o epoxiconazol que já estão em fase de análise. Muito bem, obrigada, Daniel. Lídia, diga pra gente, essa força-tarefa que foi montada para tentar reverter a decisão da Anvisa sobre o banimento do carbendazim, qual o argumento de vocês para tentar rever uma decisão da Agência Sanitária do Brasil? Foi isso mesmo, foi formada uma força-tarefa, ela tem 21 empresas, ela foi formada em 2019, né, logo que a Anvisa fez o edital de chamamento. E a Força-Tarefa, ela fez a defesa, as contribuições dela em sede de consulta pública, com o objetivo de manter o uso do produto para o tratamento de semente industrial e on-farm. E ela tem a intenção, sim, de continuar dialogando com a Anvisa com o objetivo de discutir a questão do tratamento de semente e os phase-outs que foram estabelecidos para o banimento do produto. Muito bem, obrigada, Lídia. Daniel, conta pra gente como é que a Anvisa avalia esse ponto, né, que a Força-Tarefa está colocando, de que, por exemplo, o carbendazim poderia ser usado apenas para o tratamento de sementes, já que é um ambiente industrial que normalmente segue mais rigor na questão de equipamentos de segurança. E eu gostaria de ouvir de você como a Anvisa avalia o uso de equipamento de segurança individual e outras normas de segurança que são obrigatórias na hora de se manusear defensivos agrícolas aqui no Brasil. Como ela avalia isso na hora que ela decide banir esses produtos que ficam em avaliação toxicológica? Então, eu vou tentar explicar de maneira bem fácil para entender como é que se dá esse processo de avaliação.
Então, vamos separar todo o processo de reavaliação ou de avaliação de qualquer ingrediente ativo em duas partes. A primeira parte é a parte em que a gente avalia se esse ingrediente ativo ele apresenta propriedades que a lei brasileira, o decreto e as normas da Anvisa definem como características proibitivas de registro. Então, se ele causa câncer, né, se ele é carcinogênico, se ele causa malformação fetal, se ele é tóxico à reprodução, se ele é desregulador endócrino e se ele é mutagênico. E outros detalhes também da lei que podem proibir. Isso em relação aos aspectos da saúde. Nessa primeira fase da avaliação toxicológica, ela avalia o que nós chamamos, né, de propriedades ou de perigo desse produto. Esse produto ele é capaz de gerar na espécie humana, ele tem esse potencial de gerar na espécie humana esses desfechos, carcinogênico, teratogênico, mutagênico. Bom, se a Anvisa conclui que sim, ele é capaz, porque os estudos que foram enviados para a Anvisa, que a gente se debruçou sobre ele durante muito tempo, sobre eles, né, durante muito tempo, se a gente chega à conclusão que sim, então a gente tem ainda a possibilidade de calcular um chamado limiar de dose. O que é o limiar de dose? É aquela dose em que não se espera encontrar de forma alguma qualquer resquício ou qualquer fundamento que leve ao desfecho proibitivo. No caso do carbendazim, nós classificamos esse produto como carcinogênico, como tóxico para reprodução e desenvolvimento e como mutagênico. Então ele tem 3 características proibitivas de registro que impedem que ele seja registrado. Nós procedemos com a etapa de avaliação dos limiares de dose. É possível se estabelecer um limiar? Nesse caso específico, não foi possível se estabelecer um limiar de dose para 2 características, mutagenicidade e toxicidade reprodutiva para o desenvolvimento. Bom, chegando a essa conclusão científica, se nós classificamos esse produto e não conseguimos, então, calcular o limiar, não se passa para as etapas seguintes do processo de avaliação toxicológica, que é justamente a avaliação da exposição do trabalhador, da população que se alimenta com produtos agrícolas que eventualmente podem ter resíduos agrotóxicos. Então nós paramos nesse processo, nós não procedemos com as demais etapas de avaliação de risco. Entendi. Normalmente, as demais etapas de avaliação de risco são feitas pela Anvisa, mas no caso específico do carbendazim, a gente parou nesse ponto, porque ele já se enquadrou como um produto que é proibido por lei, segundo a nossa avaliação. Muito obrigada, Daniel. Lídia, o seu esclarecimento para a população que nos assiste, para o Grupo do Agro. A gente tem, então, o banimento do carbendazim. A gente acabou de ouvir da Anvisa que o tiofanato metílico, que é uma molécula que faz parte do mesmo grupo, também está em avaliação. Que tipo de efeito o banimento eventual também dessa segunda molécula pode trazer para a agricultura brasileira? Como vocês avaliam efeitos para consumidores também, que ficam preocupados ao ouvir essas notícias de potencial produtos cancerígenos, né? Acho que o Daniel colocou um ponto, né, que é a questão desse limiar de dose, né? Hoje a legislação, ela diz que se você não puder estabelecer esse limiar de dose, acontece a proibição. Para o caso do carbendazim em específico, a Força Tarefa entendeu que haveria possibilidade de se estabelecer um limiar de dose e apresentou essa avaliação de risco que o Daniel comentou, que seria essa etapa seguinte, né? Avaliando todo o material que a Anvisa estudou, todos os estudos que foram disponibilizados, a Força Tarefa contratou uma consultoria em toxicologia, que é a In Vitro, e a In Vitro fez uma avaliação desse material, apresentando alguns pontos com uma profundidade muito grande, uma profundidade técnica, né, em relação aos estudos que foram verificados, os objetivos desses estudos para o limiar de dose, e a nossa conclusão foi exatamente no sentido de que para o tratamento de semente, nas condições que nós apresentamos na avaliação de risco, isso seria viável. Do ponto de vista econômico, né, pensando no carbendazim, a Força Tarefa ela também coloca, né, a importância do produto para a agricultura. Ela fez uma avaliação econômica sobre a substituição, quanto isso para o produtor representa, né, quanto representaria na mesa do produtor. E aí a gente identificou assim, valores bem elevados para tratamento fúngico de sementes, para as culturas de soja e milho, um aumento de 16,4% no tratamento dessas duas culturas.
E esses pontos eles foram efetivamente apresentados dentro desse relatório encaminhado no período de consulta pública para a Anvisa. Muito bem. Lídia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Daniel, muito obrigada. Quero aqui dizer que a gente vai voltar a contatá-los para uma entrevista ainda mais completa para a nossa audiência que se interessa demais sobre esse tema. Daniel Corradi, técnico da Gerência de Toxicologia da Anvisa, volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Lídia Cristina, advogada que representa a força-tarefa Carbendazim, formada por 21 empresas do setor agro, também foi um prazer recebê-la. Voltem sempre, até a próxima. Tchau, tchau. Os agricultores brasileiros seguem na expectativa de que as exportações de farelo de soja e milho para a China aconteçam em breve e o mercado passe por uma nova fase no comércio com a China. Por conta de exigências mais rígidas, o governo brasileiro esperava ter um sinal verde para enviar os produtos aos chineses apenas no ano que vem. Mas o relaxamento de algumas exigências fitossanitárias vai permitir os embarques ainda em 2022. A China é o maior consumidor mundial de milho e farelos de soja e o maior importador de milho também. Vamos tratar da formação de preços para agricultores e compradores de ração animal aqui no Brasil com os nossos convidados. Quero receber Enio Fernandes, analista da Terra Agronegócio. Enio, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, obrigado por estar aqui, é sempre para falar com vocês. Enio, muito obrigada. E já que você está aqui conosco, nós vamos receber daqui a pouquinho o Luiz Rua, diretor de mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quero começar já com você, Enio, dizendo qual é o impacto dessa abertura da China para o milho, para o farelo de soja do Brasil na formação de preços de grãos aos agricultores? Bom, no farelo, eu não estou tão amigável, tão animado com isso, porque a China, preferencialmente, ela importa soja grão, né? E os volumes de farelo dela, ela já tem alguns mercados consolidados. É importante, esse movimento pode melhorar, mas não é tão transformador. O importante é a gente ver o seguinte: quando você vê as projeções nossas para a utilização de óleo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a produção de farelo no mercado brasileiro vai crescer bastante. Isso vai dar muita competitividade para a cadeia todinha de proteína animal, mas também a gente vai ter competência para exportar, principalmente para a China, mas eu não vejo esse número como transformador. No caso do milho, nós já temos uma exportação extremamente robusta de milho. Um novo parceiro com grande força comercial com a China, isso sim pode impactar bastante o mercado de milho. Agora, isso é daqui para frente, né? O nosso ano comercial de milho termina agora, na exportação termina em janeiro. Até janeiro nós estamos mais ou menos planejados o que deve acontecer. Muito bem, Enio. Há pouco a gente ouviu o ministro da Agricultura aqui no Hora H do Agro e ele dizia que ainda não sabe qual é o volume potencial de embarque de milho para a China em 2022, tampouco para 2023. Você é um consultor de mercado muito ligado aos efeitos que essas novas negociações vão gerar na formação de preços aos seus clientes. O que você já tem no radar e qual é o efeito que você está alertando a sua clientela para a chegada da China, principalmente no mercado de milho do Brasil? Quem realmente precisa do milho físico, ele tem que trabalhar muito mais protegido, ou com hedge lá fora, ou com contratos antecipados, ou com hedge até na própria B3. Por quê? Qualquer pequeno movimento da China, ela puxa uma demanda muito forte. O que pode ser pequeno na China é muito, muito forte para as nossas exportações. Outro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio e começou a tradar soja no Brasil, a mudança foi muito rápida. O mercado de proteína animal cresce muito fortemente na Ásia. Para eu abastecer esse mercado, eu vou precisar de milho. Então, para quem precisa de milho, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer. Outro ponto é que nós estamos crescendo muito a área plantada no Brasil, de soja. Em sequência à soja, vem o milho segunda safra. Só que nós estamos crescendo em áreas não são tão aptas ou são mais delicadas para altas produtividades de soja, consequentemente, para altas produtividades de milho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes área plantada não significa grande oferta de milho lá na frente. Então o produtor de carne, proteína animal, se de um lado ele vai ter um benefício pela grande oferta de farelo, do outro lado ele tem que tomar cuidado com a oferta de milho. Muito bem, agora sobre volumes, você tem uma expectativa e a sua visão é altista para milho a partir do momento em que forem enviadas as primeiras cargas de milho para a China, Enio?
Quando a gente analisa mercado, a gente tem que analisar dados. Os dados que o USDA estão aprontando para nós para a próxima temporada são 18 milhões de toneladas de importação de milho. Ele já projeta também 47 milhões de toneladas de exportação do Brasil. Ou seja, a China importa 18, nós vamos importar 47. Interessante. Os nossos estoques de passagem vão ser um pouco acima. Só terminar, os nossos estoques de passagem vão ser um pouco acima do que vamos finalizar esse janeiro deste ano, né? Mas mesmo assim, números acima do que o USDA está projetando seria um chute, e a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser bem atento. Mas lembro, se a China aumentar, ou o USDA errar, só 10% dessa projeção, nós estamos falando de 2 milhões de toneladas num país que vai exportar 47 já. Interessante. Agora, Enio, diga pra gente ainda sobre a análise do mercado de grãos. Há pouco nessa semana foi divulgado um novo relatório de oferta e demanda com atualizações para a safra dos Estados Unidos, safra global. O que você gostaria de chamar a atenção para a nossa audiência depois da divulgação desse relatório que importa para o mercado agrícola? Vamos por partes. Primeiro eu quero falar do milho. O milho, a grande safra nossa é a segunda safra. E ela sempre vai estar em risco porque ela é plantada nem no momento ideal. Você planta a safra de verão, dependendo de quando iniciam-se as chuvas, você inicia a sua segunda safra. Nós já tivemos 2 anos de uma produtividade não tão boa. Então a gente não pode ficar confiando que a nossa segunda safra sempre vai ser boa. Dito isso, ela é 70%, 75% da nossa safra de milho. Nós sempre vamos ter risco de oferta de milho por causa dessa característica da safra, principalmente com um novo player forte como a China chegando. Olhando o relatório em si, no caso da soja, eu não ficaria tão preocupado com esse aumento de produtividade. No final do dia, os estoques de passagem de soja nos Estados Unidos são muito apertados. A Bolsa de Chicago, ela reflete a soja, o preço da soja no mundo inteiro, mas ela é mais impactada pelo que acontece dentro dos Estados Unidos. Estoques menores nos Estados Unidos, como estão sendo apresentados agora, estoques mais frágeis, dão sustentação às cotações da soja. Logicamente, você tem alta, você tem baixa, você tem movimentações, mas os produtores brasileiros, até dezembro, vão ter oportunidade de proteger a sua próxima safra. Interessante, Enio. Agora, para a gente fechar, a nossa audiência se divide entre agricultores, que são vendedores de grãos, e produtores de proteínas, os pecuaristas, que consomem esse grão do ponto de vista de ração. Queria que você fechasse para a gente trazendo uma mensagem clara sobre como todos esses fatores que estão na mesa impactam na tendência de preço para soja e para milho de agora em diante. Vai ficar mais caro para quem precisa de ração? Vai ficar mais barato para quem precisa vender grão? Qual é a sua análise? A tendência, no médio e longo prazo, você não vai sustentar preços historicamente altos no caso dos grãos, né? Isso se equaliza. Agora, quando eu olho todo o complexo soja, complexo milho e complexo carne, nós temos excelentes oportunidades. A demanda de proteína animal está crescendo bastante no mundo. Essa fortíssima elevação de produção de biodiesel no Brasil através do óleo de soja vai ofertar muito farelo, vai dar competitividade ao setor de proteína animal. Mas eu tenho muito cuidado quando a gente fala de milho, Kevin, porque a fragilidade de grande parte da nossa segunda safra ser produzida um pouco fora da janela, se eu quebrar essa segunda safra 10%, 15%, no quadro geral de oferta brasileira, nós estamos falando de 10 milhões de toneladas. Isso é muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a segunda safra. Muito bem. O mais importante, o mais importante não é se vai subir, se vai cair. Você tem que ter uma gestão profissional. Deu margem, você está produzindo bem, seus resultados estão positivos, garanta parte dessa margem. A proteína animal é a mesma coisa, você não pode ficar refém às oscilações do mercado, tanto da sua matéria-prima, quanto do seu produto final. Trabalhar com proteção, porque a única coisa que nós sabemos daqui para frente é que a volatilidade vai ser extrema, como está sendo nos últimos 2 anos. Enio Fernandes, analista da Terra Agronegócio, muito obrigada pela sua presença, volte sempre. Eu sou grato, um abraço.
Obrigada. E para quem ficou esperando a presença do nosso entrevistado, que ia trazer as informações sobre o mercado de grãos, Luiz Rua, diretor da Associação Brasileira de Proteína Animal, a gente vai refazer o convite para ele voltar em outra oportunidade. Por problemas técnicos, nós não conseguimos viabilizar a entrevista. E agora é hora da inovação no Hora H do Agro. John Deere, safra de inovações, o desafio das startups do agro. Hoje recebemos mais um representante da John Deere para tratar de inovação e tecnologia no agro brasileiro. Vamos recebê-la. Seja bem-vinda, Estela Dias. Muito obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui com você hoje. Da mesma forma, para quem acompanha sempre o Hora H do Agro, já é um conhecido da John Deere. Para quem é novo por aqui, vale a pena a gente apresentar a empresa. Quem é a John Deere? A John Deere é um líder mundial no fornecimento de equipamentos para agricultura, construção e silvicultura, além de fornecer tecnologia para auxiliar os nossos produtores aí na nobre missão de produzir mais com menos recursos. Interessante. Vocês ouviram que ela falou em tecnologia e a Estela veio aqui para nos contar sobre um centro de operação da John Deere. Eu gostaria de saber por que isso é importante para a nossa audiência. Porque através desses centros, Kelly, hoje a gente tem 42 centros espalhados pelo Brasil na nossa rede de concessionários. E através desses centros é como o concessionário monitora e auxilia os agricultores, sabendo tudo que está acontecendo no campo através de um serviço remoto. Como isso funciona na prática? Bom, na prática funciona da seguinte maneira: os equipamentos têm a possibilidade de conexão, assim como a gente tem um modem de internet em casa, esses equipamentos têm também um modem de conexão de internet. E através de uma ferramenta de agricultura digital da John Deere, que é o John Deere Operation Center, esse cliente tem acesso a tudo que está acontecendo na operação dele no campo. Então, através dessa plataforma, ele tem a capacidade de planejar, monitorar e analisar o que está acontecendo no campo. Isso é a conectividade, é a nova era, né? Um ambiente onde o produtor acessa, monitora os dados das máquinas com a ajuda da tecnologia. A Estela já nos contou como isso funciona na prática, agora que tipo de benefício agregado isso traz? O benefício é dele não precisar sair de casa para saber tudo o que está acontecendo na propriedade, né? Se a gente imaginar um tempo atrás, ele tinha que sair da casa dele e ir até o campo. Assim mesmo, quando ele precisava de um serviço, o concessionário tinha que desviar um técnico para ir lá fazer o reparo. Isso tudo ele consegue agora, de maneira remota, avaliar de dentro de casa, do bolso do celular. Isso resolve muitos problemas do agro, porque afinal de contas a gente está falando de um setor que está espalhado em diferentes regiões, em fronteiras agrícolas, ou seja, resolver problemas de forma remota faz muita diferença, é bastante interessante. Agora a Estela vai nos contar, tem um aplicativo, ela falou sobre isso já, para conectar as máquinas, o que os produtores precisam fazer. Tem algo mais que a gente precisa ensinar aqui ao pessoal? Sim, Kelly, ele tem dois formatos, né? O aplicativo de celular, onde ele baixa no iOS ou no Play Store. E ele tem também o formato web, que funciona assim como a gente faz uma conta de e-mail. Então, basta ele acessar o myjohndeere.com e criar uma conta e simplesmente começar a usar. É gratuito. Está aí a possibilidade desde 2018 para os nossos agricultores. Desde 2018, e você que está assistindo o Hora H do Agro percebeu o que ela disse sobre simplicidade, facilidade. Está aí, é muita inovação, tecnologia trabalhando a favor do agronegócio brasileiro, e você, produtor, pode ter toda essa conectividade na sua produção, controlar as máquinas. Tem inclusive um relatório completo de dados para otimizar tempo e custo e, obviamente, aumentar a produtividade que todos nós queremos. Para conhecer o Operation Center da John Deere, saber mais, a Estela já passou aqui o site, você pode também anotar mais uma vez, myjohndeere.com. E a Estela vai trazer uma última informação para a gente nesse ambiente de inovação, que é a Safra de Inovações, um sucesso, reality show do agro. Quem não conhece, vale a pena ir na internet acessar? Vale sim, foi o primeiro reality show do agro que nós produzimos e já saiu a startup vencedora. Então basta acessar o YouTube da John Deere e ver esse episódio, que está muito legal de assistir. Estela, foi um grande prazer te receber. Volte mais vezes com mais inovações, com mais tecnologia e facilidades para a nossa audiência, que a gente quer muito compartilhar essas informações. Muito obrigada, agradeço mais uma vez, Kelly. Obrigada a você, Estela. E para acompanhar todos os episódios disponíveis de graça, basta acessar o YouTube da John Deere Brasil. A gente segue com mais conteúdos de inovação e tecnologia por aqui toda semana. John Deere, safra de inovações, o desafio das startups do agro.
E agora eu tenho um recado para você. Quer vir comigo? Eu vou te apresentar um portfólio que dá todas as armas que você precisa para exterminar as ameaças que rodeiam o algodão. A Yhara tem soluções completas para todas as fases do cultivo e para tudo aquilo que pode trazer prejuízo a você, como insetos, doenças, ervas daninhas, ácaros e muito mais. Eu destaco o Chaser, desenvolvido com uma tecnologia inédita de alta performance que paralisa imediatamente a alimentação das pragas. Chaser é o único com ação inseticida e fungicida, combatendo o bicudo, o pulgão, o ácaro rajado e a ramulária na mesma aplicação. E aí, você vem? Mire nesta inovadora solução da Yhara e atinja diversos alvos de uma só vez. Para saber mais, acesse yhara.com.br ou aponte o celular para o QR Code na sua tela. E saiba que na hora H da proteção do seu algodoeiro é Yhara. Pode confiar. Muito bem, e o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento